Olá pessoal, bem-vindos ao Compassivamente, o podcast onde falamos de saúde mental com ciência, leveza e, é claro, com autocompaixão. Aqui nós vamos explorar temas como emoções, autocrítica, ansiedade e bem-estar, sempre com uma abordagem acolhedora e baseada na psicologia. Eu sou Raquel Cardoso, psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental, e te convido a refletir, respirar e se cuidar compassivamente. Vamos lá? Você já sentiu que sua mente nunca para? Como se estivesse sempre pensando em algo ou planejando o futuro. E em alguns momentos revisando o passado. Já aconteceu? Tentando lembrar de coisas que precisa fazer. E mesmo quando tem um momento de descanso, sua cabeça continua girando. Você vive isso todos os dias, dia após dia. Você deita para dormir, mas sua mente está sempre em outro ritmo. Parece impossível relaxar de verdade. E isso é um cansaço mental. Não é um cansaço do corpo, mas da mente que nunca desacelera. A ansiedade pode fazer com que você se sinta muito cansado. Bom, vivemos em um mundo que exige que estejamos sempre atentos, sempre disponíveis, sempre produtivos, desde o momento em que acordamos. E aí já estamos expostos a uma enxurrada de informações. Mensagens, redes sociais, notícias, prazos. Nosso cérebro está constantemente processando esses estímulos, né? O problema é que ele não foi projetado para funcionar assim o tempo todo. Então precisamos de pausas, de momentos de silêncio, de intervalos entre uma atividade e outra, para que a mente possa se reorganizar. Sem isso, automaticamente você entra em um estado de fadiga mental profunda. Porque, para você poder entender, nosso cérebro ele alterna entre dois modos principais. O modo focado, que usamos para resolver os problemas e tomar as decisões, e o modo difuso, que é aquele estado mais relaxado. Esse estado em que a mente vagueia e processa as informações de forma mais criativa. O problema, a grande questão, é que hoje muita gente nunca entra nesse segundo estado, entende? Então, mesmo nos momentos de descanso, continua-se consumindo informações, checando notificações, respondendo mensagens. O resultado disso, um cérebro que nunca desacelera, que está sempre em alerta, sempre processando. A neurociência mostra que quando vivemos assim, estamos ativando constantemente o sistema de ameaça. Já falei sobre ele aqui. E aí o cortisol, o hormônio do estresse, né, vulgarmente conhecido dessa maneira, fica elevado o tempo todo. E aí isso mantém o estado de alerta que deveria ser temporário, mas acaba se tornando permanente. Então, você acaba se tornando mais ativo e mais estressado, mais atento constantemente, sempre trabalhando, sempre buscando como ocupar a mente. Mesmo que você não faça isso de uma forma intencional, você funciona assim. E o seu cérebro aprendeu a funcionar dessa maneira. A grande questão é que com o tempo isso vai afetando e afeta o seu humor, seu sono, sua capacidade de concentração. Entende? Porque assim, os excessos de estímulos digitais também têm um impacto grande. Quando alternamos rapidamente entre diferentes tarefas, como responder mensagem enquanto assistimos a algo ou verificar redes sociais enquanto trabalhamos, nosso cérebro não consegue processar a informação direito. Ele não aproveita nem o tempo. Ficamos mais cansados e menos produtivos. Você deve se sentir assim. E aí, uma coisa para você poder entender. Antigamente, quando não existia nada, quando não existia toda essa tecnologia, né, de celular, computador ou redes sociais, a gente sentava para ouvir uma história.
a gente conversava com pessoas e ouvia a pessoa contando detalhes sobre algo que ouviu ou sobre algo que leu. Hoje, as pessoas te enviam um vídeo para você poder entender o cenário. Não que seja errado você assistir, não. Só que a mensagem é muito rápida, ela está toda montada e clara. O seu cérebro não precisa elaborar, o seu cérebro não precisa imaginar. Não tem mais essa criatividade de se deslocar do local que você está e imaginando a cena ou o que está acontecendo. Está tudo montado, tudo pronto e muito rápido. Você entende situações no mundo de notícias ou de problemas rapidamente, por conta dos avanços. E às vezes o consumo disso é tão frequente no seu dia que você nem percebe o quanto está desgastando a sua mente. Bom, eu trouxe uma metáfora para você poder entender. Imagine que sua mente é uma garrafa cheia de areia, água e areia. Se você agitar a garrafa, a água fica turva, cheia de partículas suspensas, né? Sobe vários pedacinhos de areia, não dá para ver através dela. Agora, se você colocar a garrafa sobre uma mesa e esperar, aos poucos a areia vai se assentando e a água fica transparente. É isso que acontece com a nossa mente. Se estamos sempre estimulados, nossos pensamentos ficam confusos, exaustos, você se sente mais exausto, perde a clareza. Mas se aprendermos a criar pausas, a mente se reorganiza. É simples. E aí você acaba encontrando mais equilíbrio. Um dos motivos para esse estado constante de sobrecarga é que vivemos sob a ilusão de que precisamos estar sempre produtivos, de que o tempo está passando, de que tudo está avançando e você vai ficar para trás. No final, você não sabe nem para onde você está correndo. E há uma ideia de que descansar é perder tempo. Então, mesmo quando temos tempo livre, tentamos preencher com alguma coisa. Você está de férias ou feriado e você fica pensando que produziu pouco, checando o celular, vendo notícia, ouvindo algo. Mas o descanso mental real não acontece quando estamos consumindo tantos estímulos. Ele acontece no silêncio, no ócio, na pausa, o que geralmente você deve fugir, por não estar acostumado a vivenciar esses momentos. A outra razão para que esse cansaço mental constante é que estamos sempre nos preparando para o futuro. E aqui entra aquela ansiedade, né? Sua mente cria listas de tarefas, preocupa-se com o que pode dar errado, revisa conversas passadas. E aí, gente, o que acaba acontecendo? Ativa um estado de hipervigilância, como se você estivesse se protegendo de algo ou problema, né? E aí você acaba exigindo demais, gastando mais energia, mais tempo, se esgotando com um cenário que nem aconteceu. Ok? A boa notícia, e eu deixo para agora, é que podemos ensinar o nosso cérebro a desacelerar. Gente, ele aprende. Ele pode aprender novos hábitos. Então você pode ensinar isso. Não significa parar de pensar, mas aprender a criar momentos de descanso para sua mente. Coitado, seu cérebro está precisando disso. Você é tão acelerado, tão agitado, que no momento que às vezes você precisa ter uma conversa e conseguir elaborar algum tema ou falar sobre alguma coisa, parece que você não consegue ter uma concentração ou criar mesmo um discurso ou pensar em um discurso, porque sua mente está cansada. Ela está se ocupando com muitas coisas, principalmente dar conta de tudo, né? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês 7 coisas que vocês podem fazer. 7. E vamos para a primeira. Você vai praticar pausas verdadeiras. Quando eu falo pausas verdadeiras, é porque não é simplesmente um sentar do lado de fora. Precisa ser mais consciente. Não é simplesmente sentar, deitar e esticar a perna.
precisa ser consciente. Se você passa o dia todo consumindo informações, seu cérebro nunca descansa. Então você vai fazer algumas pausas de 5 minutos sem celular, sem estímulo. Apenas respire e sinta o momento. 5 minutos. Você acha que isso vai atrapalhar sua rotina? Hein? A gente pode utilizar 5 minutos dos rios que você ficou assistindo 3 horas? 5 minutinhos apenas? Bom, segunda estratégia. A técnica dos 10 minutos de silêncio. Beleza? Você vai reservar 10 minutos do seu dia para não fazer nada. Simplesmente pare e observe sua respiração. Os sons ao seu redor, a sensação do seu corpo. Esse tipo de pausa ajuda o seu cérebro a reduzir o estado de alerta constante. E aí, vou dizer uma coisa. Esse momento aqui é muito funcional que seja à noite. Antes de dormir, 10 minutos de silêncio. Você não fala, você foca apenas na sua respiração. Observando todos os estímulos ao seu redor. Surgiu o pensamento lá, pensando de um monte de coisa. Não. Você vai observar o pensamento e vai retornar para sua respiração. Ok? Terceira estratégia. Reduza o excesso de informações. Eu vou te fazer uma pergunta. Não existia nada disso, não acho que você precisa ficar perdido, mas será que você realmente precisa checar notícias a cada hora? Ou sempre está atento às informações que estão chegando? Ou sério? Ou então acompanhar todas as redes sociais o tempo todo? Precisa disso, atualizar as notificações sem parar, para ver se chegou mensagem, para ver se você foi notificado. Experimente diminuir a quantidade de informações. Você não precisa ver todos os telejornais. Você pode assistir um apenas. Se você assistir um apenas a cada dia, você não estará desinformado, ok? Só que o excesso dessas informações pode trazer sérios prejuízos, como já falei aqui. Quarta estratégia. Crie um ritual para desacelerar sua noite. Um ritual mesmo. Porque uma das razões para o cansaço mental é que não damos tempo para o nosso cérebro desacelerar antes de dormir. Aquela estratégia de 10 minutos pode te ajudar nesse ritual. Então, experimente um ritual sem telas, um banho relaxante, uma leitura, uma meditação curta, como eu falei, de 10 minutos. Você pode fazer isso e crie uma rotina com isso. De hidratação, de creme, até mesmo do momento de tomar o seu banho, de escovar o seu dente, de colocar a sua roupa confortável para dormir. Crie um percurso nisso, um ritual que você consiga manter todos os dias. Ok? Quinta estratégia. Técnica de respiração. 4-7-8. Esse é o nome da técnica. Durante seu dia, em algum momento que você sentir que está um pouco mais acelerado e que está sendo difícil lidar ali com aquele momento, você vai fazer essa respiração. Você vai inspirar contando até 4. Você pode fazer com um dedo. Você vai inspirar contando até 4 segundos. E você vai segurar o ar contando 7 segundos na sua cabeça. Você vai segurar o ar todinho. E depois você vai soltar contando em 8. Ok? Você não precisa contar, ninguém precisa ouvir, só em mente mesmo você vai contando. Essa respiração ativa o sistema parasimpático. Olha que legal, que ajuda a acalmar mente e o corpo. O que você acha disso? Bom, sexta estratégia. Faça algo com as mãos. Atividade simples, como desenhar, cozinhar, bordar ou tocar um instrumento, ajudam a mudar o ritmo do cérebro e reduzir a sobrecarga mental. É real, são movimentos que você faz. Ao invés de simplesmente ficar passando dedinho para cima. Não me diga que você vai fazer esse movimento simples. Aqui você está alinhando e está estimulando outras áreas do seu cérebro. Quando você desenha, quando você cria, colorir, quando você cozinha, quando você borda, ok? Sétima estratégia e não menos importante, mas muito importante também, que é mindfulness na rotina. Então, aqui, a atenção plena na rotina. A prática de atenção plena pode ser simples,
quando você estiver comendo, quando você estiver tomando um café, quando você estiver em uma conversa, quando você estiver dirigindo em direção ao seu trabalho, quando você estiver retornando, quando você estiver organizando a sua casa. A ideia é que você foque extremamente e apenas no que você está fazendo. Sem celular, sem nada. Você vai lavar a louça, perceber a temperatura da água, a temperatura, a textura dos utensílios que você está lavando. Você vai sentindo a textura da esponja. Você vai sentindo cada coisa. E você vai estar ali. E isso é para trazer como estilo de vida, né? Fazer parte da sua vida. Você geralmente faz muitas coisas e nunca está presente. Sua mente às vezes está em diversos lugares, mas nunca no aqui e agora. O Mindfulness pode te auxiliar nesse momento. E como você chegou até aqui, tem um exercício para você experimentar hoje. E aí você vai fazer um pequeno teste. Fique 1 minuto em silêncio, apenas observando sua respiração. 1 minuto, sem celular, sem estímulos, apenas 1 minuto. Parece simples, mas observe como sua mente reage. Depois me conta como é que ela ficou nesse 1 minuto, apenas 1 minuto. Além disso, escolha um momento do seu dia para praticar descanso mental real. Pode ser 5 minutos sem distrações, ou uma atividade feita com atenção plena. E depois observe como você se sente. A mente também precisa de descanso, gente. Quando você aprende a desacelerar, você ganha mais clareza, mais foco, mais bem-estar. Seu cérebro não precisa estar sempre em alerta. Ele merece momentos de calma. Isso faz sentido para você? Bom, o episódio está acabando aqui e eu preciso te dizer que se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que você sabe que é aceleradão, que não consegue focar, que não consegue lidar com as situações no dia a dia e que vive na correria. Divida, envie para ele, envie para ela. Eu acredito que vai ajudar. Bom, foi ótimo estar com vocês e eu encerro aqui mais um episódio. Até o próximo episódio, pessoal!